Vocês já sabem que todo final do mês eu preparo uma lista de fundos imobiliários que eu acredito que tem um grande potencial para o próximo mês. Dessa vez eu separei 4 fundos imobiliários que eu acredito que tem grande potencial para novembro e também para o longo prazo. Não é só para investir em novembro e depois vender, não. É para investir em novembro, segurar por bastante tempo para colher os frutos, receber bastante dividendos e também ganhar com a valorização. Mas lembrando que nenhum fundo imobiliário que eu passar no vídeo de hoje é uma recomendação de compra. Eu simplesmente estudo os fundos imobiliários que eu desejo colocar na minha carteira e como eu estudo, faço uma análise profunda de cada fundo imobiliário e eu venho aqui compartilhar essa análise com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Giovanni Casimiro, criador desse canal. Esse canal tem como foco renda passiva. Eu falo sobre todos os investimentos que pagam dividendos. Então, se você quer criar uma carteira de investimento geradora de renda passiva, já começa a me seguir que você vai ter acesso ao melhor conteúdo possível. Agora chega de enrolação e vamos para o primeiro fundo imobiliário. O primeiro fundo imobiliário é o TRXF11, é um fundo imobiliário de tijolo, ele é híbrido, ele tem diversos ativos em carteira. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse fundo imobiliário de renda e eu vou dar o palpite aqui do valor máximo que eu pagaria por esse fundo imobiliário. Qual que é o topo que eu acredito que vale a pena investir no TRXF11. Então a gente vê que a cotação de hoje está R$ 108,81. Os dividendos dos últimos 12 meses foi de 9,88. Então o PVP dele está 1,06. Eu sempre gosto de explicar o que é PVP. O PVP é o valor patrimonial daquele fundo, o valor patrimonial que encontra no momento e tem o valor patrimonial justo. Funciona mais ou menos como você tem sua casa própria, você quer colocar ela para vender. Você vai chamar alguém da imobiliária, essa pessoa da imobiliária vai fazer a avaliação no seu apartamento e vai falar, ó, o seu apartamento vale X. Esse X é o valor patrimonial do seu apartamento, mas você não é obrigado a vender o seu apartamento àquele preço. Você pode vender abaixo ou acima se você não tem pressa, se você quer ter um ganho maior. É a mesma coisa os fundos imobiliários, ele tem o valor patrimonial dele, o valor de mercado dele, mas ele pode estar sendo negociado acima ou abaixo. No caso desse fundo imobiliário, ele está sendo negociado acima, mas eu acredito que ele pode ser negociado ainda mais acima pelo valor dele. É aquele negócio, né? Não é porque vale que realmente as pessoas estão dispostas a pagar. Às vezes tem um negócio que vale R$1, mas as pessoas não vê valor, não acredita que tem que pagar nem R$1 naquilo. Agora tem um iPhone, por exemplo, que no Brasil fica em torno de R$10 mil, e as pessoas acreditam que ele tem um valor até mesmo superior de R$10 mil. Então se for 15, 20 mil, as pessoas vão continuar pagando. Então não é porque está acima do valor patrimonial que é um péssimo investimento. Não significa isso, mas lógico que a gente procura investir na maioria dos casos, fundo imobiliário perto do valor patrimonial dele ou um pouco abaixo para a gente ter mais potencial ainda com a valorização. Mas esse fundo imobiliário é tão bom que eu acredito que ele ainda assim vale a pena porque ele vai ter uma valorização no longo prazo. Então ele já teve uma ótima valorização nos últimos 12 meses de mais de 20%, então para fundo imobiliário é muita coisa, porque é 20% de valorização mais 9,88% de dividendo. É muita coisa mesmo de rentabilidade. A gente consegue ver aqui o segmento, né? Um fundo imobiliário de tijolo, como eu já tinha falado, o segmento é indefinido, ele é um fundo de renda, né? Então ele tem vários segmentos ali em carteira, ele é meio que híbrido, né? Mandato de renda. A taxa de administração 1% sobre o patrimônio líquido, o valor patrimonial por cota é de 103, o último rendimento de 0,85. Agora eu quero mostrar para vocês os imóveis que tem na carteira dele, né? Então a gente vê que é um fundo imobiliário muito diversificado, isso é muito importante. Ele tem basicamente 50% dos imóveis somente em São Paulo, 23 imóveis estão em São Paulo, localizado no centro, e aí tem outros imóveis, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraíba e Sergipe. Então aqui a gente consegue ver todos os imóveis, e a gente consegue ver imóveis que são locados para empresa muito grande, como o Açaí. Eles têm muito imóvel com o Açaí, Extra, Loja Pão de Açúcar, então muitos mercados aqui, ó, Loja Pão de Açúcar, Açaí, Extra. Então a maioria dos imóveis deles são locados para supermercado, né? Então bem bacana mesmo. Aqui, ó, Sodimac, não conheço e é de São Paulo, mas eu não conheço. Loja Pão de Açúcar, Loja Big,
Big, Extra, Pão de Açúcar, a maioria são dos supermercados mesmo, mas é muito imóvel, galera, é um fundo imobiliário bem diversificado e eles estão fazendo bastante aquisição. Então esse é o primeiro fundo imobiliário da lista. O segundo fundo imobiliário da lista é um fundo imobiliário de papel, já fiz bastante vídeos falando dele, é o RECR11, um ótimo fundo imobiliário, um fundo imobiliário relativamente novo, mas que tem um grande potencial de valorização. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial por conta que ele tem bastantes ativos indexados ao IPCA. Lembrando, fundo de papel, ele investe majoritariamente em CRIs, né, investimento de renda fixa. Então esses investimentos de renda fixa podem ser o que? Pré-fixado, atrelados ao CDI ou IPCA. E como a gente estava vivendo um momento de deflação, todos que eram indexados ao IPCA sofreram bastante, porque se foi um momento de deflação, inflação negativa, os rendimentos dele vêm um pouco menor, mas isso é insignificante, porque a deflação é a desvalorização da nossa moeda. Então a parte do IPCA a gente não tem que olhar muito, a gente tem que olhar a rentabilidade real, a rentabilidade fixa. Então é sempre IPCA, que é a inflação do momento, mais uma rentabilidade fixa de 7, 8, 10%. E essa é a rentabilidade fixa que a gente quer olhar. Mas nem todos os investidores pensam dessa maneira e acabam vendendo quando vê a rentabilidade do fundo caindo ou os rendimentos caindo, mas não é assim que funciona. A gente tem que ser um investidor inteligente. Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente entender um pouco melhor sobre esse fundo imobiliário. E como esse é um fundo imobiliário de papel, não tem como a gente analisar os imóveis dele, porque ele é de papel e não de imóvel tijolo. A gente vai analisar os investimentos que ele fez de CRI, né? Então a gente vai no informe de rendimentos desses fundos imobiliários. Todo fundo imobiliário tem o RI, né? Relações com o investidor, onde tem todas as informações sobre o fundo imobiliário. Então eu fui no desse fundo imobiliário, achei todas as informações aqui. E o que eu quero mostrar é o que eu estava falando de como funciona esse investimento. Ó, a gente consegue ver que a distribuição do ativo é 95% em CRIs, 1,3% em outros fundos imobiliários e outros investimentos de liquidez diária, 3%. Então aqui a gente consegue ver todos os investimentos. Ó. Cada um desses investimentos é um investimento de renda fixa que ele está fazendo, né? Então ele empresta o dinheiro como se fosse uma renda fixa ali para essas empresas aqui. A rentabilidade que paga tá aqui, ó. Indexador IPCA mais 7,25%, CDI mais 2,40%, IGPM. Tem todas as rentabilidades aqui. Olha o tanto de investimento que tem em carteira. Então, mais de 97 investimentos que ele tem em carteira, né? Então a gente consegue ver tudo aqui embaixo também, ó, como é distribuído por indexador, ó. 47% dos CRIs são indexadores ao IPCA. Por isso que esse fundo imobiliário sofreu bastante na rentabilidade dele, né? Então a gente vê que ele tem 65% corporativo, 35% pulverizado. Aqui a gente consegue ver o segmento do devedor, né? Ou a pessoa que está pegando ali esse empréstimo com esse fundo imobiliário, lembrando que é um fundo de papel, então funciona sempre que a renda fixa funciona mais ou menos como empréstimo. Então é isso que a gente tem que analisar quando a gente investe num fundo de papel, né? Tem muitas coisas aqui, mas tudo isso eu ensino dentro do DNA, né? Que é o meu curso treinamento Dividendos no Automático. As inscrições abrem somente em dezembro. Se você quiser fazer a pré-matrícula, o link está aqui na descrição. E também toda terça-feira eu dou aula de investimento gratuito, onde eu ensino bastante sobre esse mundo dos fundos imobiliários, ações, dividendos. Então para você participar também tá no primeiro link da descrição, 100% gratuita essas aulas, toda terça-feira às 8 horas da noite. Agora eu vou voltar para você pra gente ver o PVP desse fundo imobiliário e a desvalorização desse fundo imobiliário nos últimos meses. Então aqui o PVP a gente consegue ver que tá de 0,93, um fundo imobiliário de papel com PVP abaixo de 1,00, que é o valor patrimonial justo, galera. São raros momentos que você vai conseguir encontrar fundo imobiliário de papel com PVP tão baixo. Se a gente vê a desvalorização desse fundo imobiliário nos últimos 6 meses, que foi quando a inflação começou a cair, é bem drástica ali, saiu da casa dos R$102 para na casa dos R$88, chegou ali numa mínima de R$87, então acredito que seja um bom fundo imobiliário para quem quer começar a investir no segmento de papel, lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Passando para o próximo vai ser um fundo imobiliário de logística. Esse fundo imobiliário de logística tem 100% dos seus imóveis locados, não tem vacância. Vacância é quanto por cento daquele fundo imobiliário está disponível para alocação, para novos inquilinos entrarem.
esse tá 100% locado. É um ótimo fundamento para você saber ali que esse fundo imobiliário é muito bom, não tem margem ali para cair, né? Porque tá tudo locado, você tá funcionando na capacidade máxima. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, da tela do Funds Explorer do BTLG11, um ótimo fundo imobiliário segmento de logística. Último rendimento 74 centavos por cota, dividend yield mensal de 0,73, patrimônio líquido de 1,5 bi, valor patrimonial de R$ 98,00 e o PVP dele tá 1,04. Então o que eu falei, já tá um pouco acima, mas ainda acredito que tem mais margem para você investir. Então aqui vai ter outras informações. O que eu quero mostrar são os imóveis, para você ver que é um fundo imobiliário bem diversificado também, 16 ativos em 4 estados diferentes. Aqui vai ter todos os imóveis para você dar uma olhadinha. Tem imóveis bem relevantes aqui, bem grandes, importantes mesmo, Serete, tem outros fundos imobiliários. É só você dar uma olhadinha aqui que você vai se surpreender com esse fundo imobiliário. Eu gosto bastante, ele tá no top 5 ali de fundos imobiliários do setor de logística. E o último fundo imobiliário, mas não menos importante, então se você gostou desse vídeo, se você quer que eu continue fazendo todo mês ali os melhores fundos imobiliários que eu acredito pro próximo mês, se você quiser uma versão dessa de ações, deixa seu like e comenta aqui, a hashtag ação. Caiu eu falo um top 4 ações pro mês de novembro. Deixa seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda demais. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas me ajuda, galera. Então deixa o like aqui. Quarto fundo imobiliário foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu investi. Por quê? Ele é um FOF. O que é um FOF? É um fundo de fundo imobiliário. Então é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Geralmente o investidor iniciante gosta bastante desse fundo imobiliário por já ser diversificado. Ele não precisa escolher os fundos imobiliários que vai investir. Ele escolhe um FOF, que é um fundo de fundo, e esse fundo imobiliário já vai sair investindo em outros fundos imobiliários. Então, com um único fundo imobiliário, a pessoa já vai estar bem diversificado, o que é bem bacana também. Só tem que tomar cuidado para não sair investindo em vários fundos imobiliários. É um bom investimento para começar, mas não é o final, né? Você investe em um, aí vai colocando outros específicos em carteira. Tudo tem o seu momento, mas é um fundo imobiliário que está bem interessante porque ele está bem barato no momento. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora para a gente ver algumas informações do BCFF11. Então a gente consegue ver as informações, a cotação atual está de R$ 68,34, dividend yield dos últimos 12 meses 9,63 e o PVP dele tá baixíssimo, galera, 0,91. Liquidez diária, ele é muito líquido, né? Mais de 2 milhões de reais são negociados todos os dias. Valorização dos últimos 12 meses 7,35. A gente consegue ver aqui no gráfico que desde aquele momento difícil que a gente passou lá em março de 2020, ele nunca conseguiu recuperar o seu valor. Ele caiu muito, aí depois caiu de novo, agora está recuperando e vamos ver se volta a subir, porque é um ótimo fundo imobiliário, é um fundo imobiliário de papel, né, de fundos ali, então eu gosto bastante. Aqui a gente não vai ter as informações sobre os imóveis em carteira, mas eu quero te mostrar que ele tem uma certa constância nos dividendos desde 2018, pagando dividendos constantes. Teve uma queda ali em 2020, que foi muito normal, né? Todos os fundos imobiliários caíram, não foi algo específico desse fundo imobiliário, mas ele já voltou para o patamar normal dele, então bem interessante aqui a gente ver isso também. E aí, para encontrar as informações de quais fundos imobiliários ele investe, é só você ir no site de RI, fazer igual eu mostrei no fundo imobiliário RECR11. Então, galera, esse foi o top 4 fundos imobiliários. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!